E abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 19. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 19. A partir do versículo 28. Evangelho de João, capítulo 19, a partir do verso 28. Quem achou, dá um glória a Deus. Está fraco? Quem achou, dá um glória a Deus. Amém. Diz assim a Bíblia Sagrada, em João 19, a partir do verso 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de ísopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Amém. Vamos orar. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, quero te agradecer por este momento especial, Senhor, em que a tua palavra será ministrada sobre nós. O Senhor tem nos ensinado que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Então, Senhor, que nessa noite, mais uma vez, a tua palavra seja ministrada não à nossa mente, mas no nosso espírito, e que o teu Espírito Santo a torne rema, a interprete dentro de nós, para que nós possamos, meu Deus, receber, mais uma vez, a revelação poderosa da tua palavra. É isso que te peço com gratidão no meu coração e te agradeço em nome de Jesus, e que todos digam amém. Glória a Deus, pode se sentar. Agora eu quero pedir para que lá fora só quem realmente tiver que estar lá, amém? Quem não tiver precisa estar aqui dentro para poder receber de Deus. Glória a Deus, amém. Então, meus queridos irmãos, o tema da nossa mensagem é: Jesus preparou tudo para você. Repita comigo: Jesus preparou tudo para mim. Aleluia. Então, nesse texto que nós lemos, Jesus disse, quando estava lá na cruz, uma série de palavras, uma série de frases, naquele momento em que ele estava para entregar a sua vida. Por que entregar? Porque ninguém tirou a vida de Jesus, ele a entregou. Então, naquele momento que ele estava lá, prestes a entregar a sua vida, dentre tantas coisas que ele declarou, ele disse o seguinte: está consumado. Repita comigo: está consumado. Mas afinal, o que será que Jesus quis dizer com estas palavras? Então, meus amados irmãos, a primeira coisa que a gente precisa entender é o significado de consumar. Consumar significa cumprir, significa levar a cabo, concluir, terminar, levar até o final. Então, é como se Jesus estivesse ali fazendo uma reconstrução ou uma reconstituição. Jesus era bom nesse negócio. Se você for lá no Sermão do Monte, você vai ver Jesus fazendo uma releitura de alguns princípios lá da antiga aliança, e ele nesse momento então ele faz uma reconstituição do seu ministério aqui na terra. E ali, apontando a sua vitória plena sobre todas as coisas, porque na cruz Jesus venceu todas as coisas, diga aleluia. E ali então ele finalizaria a sua obra, e por intermédio dele também essa vitória apontaria para nós, diga glória a Deus. Porque a vitória de Jesus consumada na cruz, na verdade foi a nossa vitória, porque ele venceu para nós, diga aleluia. Então, ali na cruz, meus irmãos, Jesus reuniu sobre ele mesmo todas as condições necessárias de sofrimento para pagar pelos nossos pecados, porque ele tinha que levar os nossos pecados. Então, se ali não estivesse reunidas sobre ele essas condições para pagar o nosso pecado, seria uma farsa a cruz para Jesus. Mas a cruz não foi uma farsa, ali estava em Jesus todos os nossos pecados, diga eu creio. E a Bíblia diz, não, vamos tentar aquecer melhor, diga eu creio, o povo está muito frio hoje, vou pedir o Espírito Santo para tacar fogo na igreja, vai pegar fogo em você.
Então está escrito em Hebreus 5:8, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Por quê? Porque todos os nossos problemas, pensa comigo, além do principal deles, que era o pecado, estava sobre Jesus naquele momento. Então, apesar de ser o filho de Deus, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E lá em Filipenses a gente aprende que Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então ele aprendeu a ser obediente pelas coisas que ele passou, para que pudesse levar sobre ele todos os nossos pecados e os nossos problemas. Entenda isso, não só os nossos pecados, mas também todos os nossos problemas, ou seja, ele sofreu em nosso lugar. Mas Jesus também tinha plena consciência de que tinha aplacado a ira de Deus contra a minha e a sua transgressão. E que aquele peso enorme que estava sobre ele, que ele carregou ali em nosso lugar, estava naquele momento sendo retirado dos ombros de Jesus. Amém? Ali também, na cruz do Calvário, naquele momento em que Jesus diz, está consumado, também se consumaram até aquele momento as profecias do Antigo Testamento sobre o ministério terreno do Messias. Todas elas foram consumadas ali na cruz do Calvário. Tudo que se dizia acerca de Jesus. E eu separei algumas delas para ver com você nessa noite. Salmos 22, abra comigo a sua Bíblia. Salmos 22, quem achar diga glória a Deus. Salmos 22, deixa eu achar aqui o meu, Salmos 22, no versículo 15, veja o que diz aí, Salmos 22, versículo 15, quem achou diga aleluia, diz assim, quem achou diga aleluia, diz assim, secou-se o meu vigor, como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da terra. Isso aqui era uma profecia acerca do Messias, acerca de uma das coisas que aconteceria com ele na cruz. Ele teve sede, por isso ele pediu água. Mais uma profecia, Salmos 69, Salmos 69, glória a Deus, Salmos 69, no versículo 21. Salmos 69, no versículo 21, diz assim, por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Lembra do texto que nós lemos? Ele teve sede, pegaram uma lança, botaram uma estopa na ponta, molharam no vinagre e deram para ele beber. Uma outra profecia que também se cumpriu ali, está em João 17, versículo 4, Evangelho de João, glória a Deus, capítulo 17, no versículo 4, quem achou dá um glória a Deus. Não, Espírito Santo, taca fogo, Espírito Santo, taca fogo na cadeira, Espírito Santo, que ele vai ter que ficar em pé, e vai ter que se glorificar bem alto. João 17, versículo 4 diz assim, eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. A obra que o Pai deu para ele fazer, estava se consumando ali na cruz do Calvário. Amém? Agora vamos em Isaías, profeta Isaías, o profeta messiânico. Por que o profeta messiânico? Por que o profeta messiânico? Porque ele profetizou acerca do Messias. Quem era o Messias? Yeshua, Jesus. Isaías, capítulo 53, glória a Deus. Isaías 53, versículo 1. Leia comigo e vê se te lembra alguém. Vamos lá. Diz assim, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza nele que nos agradasse. Olha aí, está falando do Messias.
era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Foi ou não foi? Homem de dores e que sabe o que é sofrer. Soube ou não soube? Vocês estão aí, gente? Soube ou não soube? Soube o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado. Era ou não era? E deles não fizeram caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Lembra? Todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Cada uma se desviava pelo seu próprio caminho. Lembra disso? Esse era você. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Diga glória a Deus. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Pela opressão, ele foi levado, e de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico ele esteve na sua morte. Embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu trabalho, ou seja, ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Sabe quem são esses frutos? Vocês. Você pode dar um glória a Deus? Você pode dar um glória a Deus e aplaudir o nome dele. Você é fruto do trabalho da alma de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. E Deus continua dizendo: o meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos. Ele justificou você, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes e com os poderosos. Ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Lembra dos ladrões da cruz? Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Glória a Deus. Que beleza. Tudo isso se consumou. Isso era uma profecia que estava sendo proferida 200 anos de Jesus nascer. Uma profecia que estava sendo proferida por Isaías, profeta do Senhor, acerca de Jesus. Olha que coisa linda. Então tudo isso estava se cumprindo ali, estava sendo consumado na cruz do Calvário. Então finalmente tudo se fazia real para mim e para você naquele momento. Tudo isso que Jesus prometeu, tudo isso que ele consumou se fazia real. Por exemplo, a vida eterna, a justificação dos nossos pecados por meio do perdão, através do sangue de Jesus, a antecipação do reino de Deus e a nossa entrada nesse reino, a nossa vitória sobre todo o mal, a nossa vitória sobre o mundo e sobre o diabo, e tantas outras conquistas sobrenaturais. Jesus estava consumando ali para nós. Então eu quero ver com você nessa noite, de uma maneira resumida, claro, não teríamos tempo aqui para destrinchar tudo isso, algumas obras que Jesus consumou para nós naquela cruz, e que nós já desfrutamos na nossa vida vitoriosa com Ele nos dias de hoje. A primeira obra que Ele consumou para nós foi a obra da substituição. Vamos comigo até 1 Pedro, primeira carta de Pedro, lá no finalzinho da sua Bíblia, primeira carta de Pedro, capítulo 2.
1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Diz assim, quantos acharam, digam amém? Diz assim, 1 Pedro 2, 24, carregando ele mesmo quem? Jesus, em seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele vocês foram sarados. Não, acho que ninguém entendeu, vou tentar ler de novo. 1 Pedro 2, versículo 24, carregando ele mesmo quem? Jesus, em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. Amém. Você pode aplaudir o nome de Jesus, porque pelas feridas do corpo dele, você foi sarado. Aleluia. Então, a morte de Jesus foi em substituição a nós. Por quê? Porque ele nos representou e assumiu o nosso lugar, morrendo no meu e no seu lugar, recebendo sobre ele mesmo a pena que era merecida por nós e não por ele. Jesus não merecia estar ali naquele lugar. Por quê? Ele não pecou. Ele estava ali para pagar pecado. E ele pegou? Ele pecou? Não. Como é que ele vai pagar por uma coisa que ele não fez? Quem foi que pecou? Fomos nós. Então quem é que tinha que estar lá naquela cruz pagando a pena? Eu e você. Você está entendendo? Mas nós não podíamos pagar essa pena. Por quê? Por causa dos nossos pecados. Para pagar aquela pena, tinha que ser um cordeiro sem mácula. E quem era o único cordeiro que tinha essa condição? Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Então, não era ele que merecia estar lá, éramos nós. Mas a pena precisava ser paga. Por quê? Porque a justiça de Deus tinha que ser cumprida. Deus é um Deus justo. Então, não podia deixar para lá os nossos pecados. Não podia deixar os nossos pecados impunes. A pena tinha que ser paga, porque a justiça de Deus tinha que ser cumprida. Então, nós tínhamos que ser condenados pelos nossos pecados. Olha aí. Interessante. Tínhamos que ser condenados pelos nossos pecados. Por quê? Para que a justiça de Deus fosse cumprida. Mas olha que coisa boa. Acontece que Deus não queria nos condenar. Sabe por quê? Por causa do grande amor que Ele tem por nós. Diga glória a Deus. Deus te ama, diga aleluia. Te ama de uma forma tremenda, a ponto de enviar o seu único filho para te salvar. Ele nos ama e sempre nos amou. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Nós somos o alvo do amor de Deus. Agora você imagine comigo o grande dilema que Deus estava enfrentando naquele momento. Por um lado, tendo que nos condenar por causa da sua justiça. E a justiça de Deus não pode deixar de ser cumprida. Ela tinha que se cumprir. Então, esses pecados que nós cometemos, que a humanidade cometeu, tinha que ser condenado. A pena tinha que ser paga. Então, imagine Jesus, por um lado, tendo que nos condenar por causa dessa justiça. E, por outro lado, querendo nos absolver por causa do seu grande amor por nós. Olha o tamanho do dilema. Tendo que condenar por causa da justiça, mas pelo seu grande amor querendo nos absolver. O que será que você faria? Aleluia. O que será que a gente faria nessa situação, nessa encruzilhada, vamos colocar assim, que Deus estava? Olha aí. Então, o que Deus faz, gente? Deus é a maior inteligência do universo, diga aleluia. Deus é a maior inteligência do universo. Então, o que Ele faz? Ele bola um plano. Ele idealiza um plano. Ele envia o seu único filho. Diga glória a Deus. Quem é? Jesus. Envia o seu único filho que desce do céu e se torna um de nós. Olha aí. Se torna como qualquer um de nós, como todos nós. Se torna um ser humano. E agora, como ser humano, ele podia cumprir a nossa pena. Por quê? Porque ele se tornou como nós, se tornou um ser humano, mas não pecou. Então, ele era o cordeiro que seria oferecido como sacrifício pelo pecado, porque pelo pecado tinha que haver sacrifício. Não é isso que acontecia lá na antiga aliança?
Uma vez por ano, como eu falei aqui outro dia, no dia do Yom Kippur, que era o dia do pecado nacional, o povo trazia o sacrifício, o sumo sacerdote sacrificava os animais, escolhia um animal puro, sem mancha. Não sei se eu falei isso aqui outro dia, o que o sumo sacerdote fazia? Quando as pessoas traziam o sacrifício, traziam um animal para o sacrifício, o sumo sacerdote olhava para as pessoas? Não. O sacerdote não estava nem aí para quem estava trazendo o cordeiro. Você está entendendo? O sumo sacerdote olhava o animal, o sacrifício, a oferta pelo pecado, o sacrifício pelo pecado. Então ele analisava o animal de cima a baixo, virava ao contrário, virava para lá, para ver se o animal tinha defeito. Não podia ter uma mancha, não podia ter uma legião, não podia ter um defeito. Tinha que ser um animal perfeito. Pois é. Aí na hora de pagar a nossa pena, de oferecer o sacrifício, Deus olhou para nós? Não, Deus olhou para o sacrifício, para a oferta. Ele olhou para o cordeiro. Quem era o cordeiro? Jesus. E ele viu lá Jesus perfeito, sem mancha, sem pecado. E ele aceitou a oferta, aceitou o sacrifício. Se fosse qualquer um de nós, ele aceitaria? Seríamos aceitos por Deus? Não, porque tínhamos máculas. Que máculas? O pecado que estava sobre nós. Você está entendendo? Pois é. Então, lá na antiga aliança, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, com o sacrifício pelos pecados do povo, se o sacerdote, o sumo sacerdote, não fosse aceito por Deus lá no Santo dos Santos, ele morria, ele caía fulminado. E aí o povo tinha que tirar, os outros sacerdotes tinham que puxar a corda que ia amarrada na cintura dele, puxar aquela corda e tirar o cadáver do sumo sacerdote lá de dentro. E era uma tristeza nacional, era uma comoção nacional, porque o sumo sacerdote não foi aceito, o sacrifício também não foi aceito, logo ia ser um ano de tragédia, porque os pecados não foram expiados, porque o sacrifício não foi aceito. Então, quando o povo tinha um sumo sacerdote que sabiam que era bonzinho, eles ficavam felizes quando chegava no dia do Yom Kippur, no dia de oferecer o sacrifício da expiação nacional. Por que eles ficavam felizes? Porque sabia que tinha grande possibilidade daquele sumo sacerdote ser aceito. E, consequentemente, quando o sumo sacerdote era aceito, a alegria era total. Quando o sumo sacerdote saía vivo lá da presença de Deus, a alegria era total. Por quê? Um ano de bênção, um ano de paz, um ano de alegria. Por quê? O sacrifício foi aceito. Olha aí. Então, quando Jesus na cruz se oferece como nosso sacrifício, ele foi aceito. E se ele foi aceito, houve pagamento dos nossos pecados. Houve expiação de uma vez por todas, expiação eterna, não mais uma expiação temporária, como era na antiga aliança, que eles tinham que fazer aquilo todo ano. Jesus foi o sacrifício último e perfeito. O Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, tirou os nossos pecados, pagou a dívida, zerou, rasgou a promissória, quando consumou a sua obra na cruz do Calvário. Quando ele disse, está consumado, está consumado. Ele pagou a pena, ele foi condenado e foi morto no nosso lugar. Então, naquele momento, lá na cruz do Calvário, acontecia o encontro da justiça de Deus com o seu grande amor. Olha que coisa linda. E naquele momento os céus exultaram. Você está entendendo? Porque ali na cruz aconteceu o encontro da justiça de Deus com o amor do próprio Deus. A justiça cobrando o pagamento e o amor nos absolvendo. Viram que coisa linda? Então, meus queridos irmãos, vejam a grandiosidade desse momento da cruz do Calvário, quando Jesus diz, está consumado. Veja, a graça foi derramada sobre nós, naquele momento, na cruz. A esperança se cumpriu, aconteceu. A justiça de Deus foi satisfeita pelo pagamento da pena. E a paz com Deus foi restabelecida por causa do seu grande amor que gerou essa paz, que nos reconciliou com Ele mesmo. Aleluia! Então, vendo a graça derramada, a esperança consumada, a justiça satisfeita e a paz gerada por causa do amor de Deus.
Está entendendo? Tudo isso aconteceu ali na cruz, na consumação da obra de Cristo. Leia comigo Salmo 85, vamos lá rapidamente. Salmo de número 85. Veja como você é importante para Deus, veja como Ele te ama. Salmo de número 85. Quem achou, diga amém. Veja como você é importante para Deus. Veja a alegria nos céus quando isso aconteceu. Salmo 85, a partir do versículo 1. Vamos ler a partir do versículo 1. Olha o que diz aí. Salmo 85, a partir do versículo 1, diz assim. Mais um salmo messiânico, um salmo profético, diz assim. Favoreceste a tua terra, Senhor. Restauraste a prosperidade de Jacó. Perdoaste o pecado do teu povo. Encobriste todos os seus pecados. A indignação reprimiste a toda, do furor da tua ira te desviaste, porque a ira do Senhor se desviou de nós por causa do pagamento da nossa dívida que Jesus pagou na cruz. Versículo 4, restabelece-nos, ó Deus, a nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Versículo 6, será que não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se alegre o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia, e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Agora olha os próximos versículos. Versículo 9. Próxima está a salvação dos que o temem. Ou seja, os que os temem estão prestes a colocar a mão na salvação. Tudo isso na cruz. Olha o versículo 10 agora. A graça e a verdade se encontraram. Aonde? Na cruz. A graça e a verdade se encontraram. Quem era a verdade mesmo? Jesus. Lembra? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, a graça e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. Olha que lindo! A justiça e a paz se beijaram. Onde isso? Na cruz. Quando Jesus consuma a sua obra, quando ele diz está consumado, a graça e a verdade se encontram, e a justiça que foi satisfeita e a paz se beijam. Por causa do que Jesus fez por sua causa. Olha como você é importante para Ele. Olha a dimensão do amor que Ele tem por você. Está entendendo o que Deus está falando com você? Então não tem como você não vibrar na presença desse Deus. Um dia você vai aprender isso. Um dia você vai chegar nesse nível, eu creio nisso, de não conseguir ficar inerte, parado na presença desse Deus. Um dia você vai chegar nesse nível. Porque é muita gratidão que a gente tem que ter por causa dessa obra do Calvário. Por causa o alvo dessa obra fomos nós. Ele fez isso por nossa causa. Se Ele não faz nada por nós, Ele não ia deixar de ser filho de Deus, Ele não ia deixar de ser o próprio Deus. Mas Ele fez isso por nossa causa, se entregou, se tornou como um de nós, sofreu, tudo que nós sofremos Ele sofreu, venceu por nós e consumou essa obra poderosa, derramando a graça, restabelecendo a esperança, satisfazendo a justiça que nós não podíamos satisfazer por causa dos nossos pecados e derramando a sua paz através do seu grande amor. Se a gente não consegue se alegrar com isso, a gente precisa nascer de novo, urgente, porque é muita bênção. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Então, por causa disso, meus irmãos, por causa disso, nós não temos mais nenhuma obrigação, ou seja, nenhuma dívida, nenhum compromisso com o pecado que até hoje tenta nos assediar. Então não há mais nenhuma dívida pesando contra nós. A promissória foi paga e foi rasgada. A cruz nos libertou de todo o pecado. A dívida foi completamente paga, aleluia, não há mais condenação. O que você precisa fazer é apenas crer e tomar posse. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Amém. Segunda obra que foi consumada na cruz para você,
a obra da salvação. Leia comigo Lucas 19, Evangelho de Lucas, capítulo 19. Glória a Deus. Lucas 19. Aleluia. No versículo 10. Jesus diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus disse essas palavras quando ele estava lá na casa de Zaqueu, o publicano, todo mundo conhece, o baixinho. Então Jesus estava comunicando que o principal objetivo da sua missão, principal objetivo da sua vinda, do seu ministério, era salvar o perdido, o errante, aquele que anda sem rumo e sem direção na vida. Quando ele via as massas mergulhadas no pecado, ele olhava para as massas e dizia para os seus discípulos: vejam, eles andam por aí errantes como ovelha que não tem pastor. Eles andam por aí sem direção, eles andam por aí sem rumo. Era isso que Jesus estava dizendo. Então, quantas pessoas perdidas o Senhor continua buscando nos nossos dias? Pessoas que nunca estiveram no caminho, assim como outras pessoas que um dia estiveram no caminho e por alguma razão se desviaram e perderam o rumo. E por incrível que pareça, muitas dessas pessoas estão dentro das nossas casas. Quantas pessoas dentro da sua casa não teve ainda a salvação? Ainda não recebeu a salvação? Quantas pessoas? Um dia você estava no hall dessas pessoas, você estava nessa lista, o seu nome estava nessa lista. E essa obra consumada do Calvário, pela graça, te alcançou. Está entendendo? Então você precisa encher o teu coração de gratidão e de alegria. Porque o destino para o qual você estava fadado, você conhece bem. Eu não preciso dizer. Você sabe tanto quanto eu. Esse era o teu destino. E aí, Jesus consuma essa obra. Se ele não consumasse essa obra, você ia para o teu destino. O destino que estava traçado para você. Mas ele mudou a sua história, ele mudou a sua trajetória. Ele mudou a sua trajetória. Ele proporcionou que houvesse uma metanoia na sua mente. E, consequentemente, uma metamorfose na sua vida. E essa graça te alcançou. E essa obra consumada te alcançou. E te salvou. Então, que tal você ser grato a Ele, para demonstrar essa gratidão, você espalhar essa notícia, você compartilhar essa obra consumada. Olha aí, nós somos salvos pela graça de Deus, e não por nossas próprias obras, não pelos nossos próprios méritos, mas pelos méritos da obra de Jesus no Calvário, que Ele completou essa obra, que Ele finalizou plenamente a obra que recebeu do Pai para fazer, como Ele mesmo disse, e declarando que essa obra estava pronta, está consumada. Terceira, eu acho que é a última, não, tem mais uma. Terceira obra consumada, a obra da destruição. Você sabia que Jesus também veio para destruir? Pois é. 1 João, abra sua Bíblia comigo, na primeira carta de João, não é o Evangelho, é a carta lá no final. Primeira carta de João, capítulo 3. Primeira obra de João, capítulo 3, versículo 7. 1 João, capítulo 3, versículo 7. Olha o que diz aí. Todos acharam? 1 João, capítulo 3, versículo 7, diz assim, ó. Filhinhos, está falando para quem? Quem é filho aí, dá um glória a Deus. Acho que você não é muito filho não, hein? Acho que você está meio bastardo, hein? Quem é filho aí, dá um glória a Deus. Filhão, agora se tornou filhão. Então diz assim o versículo 7, filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Ninguém pode te enganar, você não pode permitir, você não pode deixar. Existe uma pessoa que é especialista na operação engano. Ele faz isso desde o começo. O nome dele é a cobra. Está entendendo? A cobra. Antiga serpente, é ele que é o especialista em engano. Aliás, ele é o pai do engano, porque a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Ele mente desde o começo.
Então não se deixe enganar, que ele vai ser o primeiro a tentar te enganar, dizendo que você não é filho, dizendo que você não é digno, dizendo que essa obra consumada na cruz não foi nada para você e nem por você. Então não se deixe enganar. O restante do texto diz: aquele que pratica a justiça é justo, e os que foram justificados pelo sangue de Cristo, digam amém. Aí ele diz: assim como ele é justo. Agora o versículo 8: aquele que pratica o pecado procede do diabo. Olha aí, ó. Porque o diabo vive pecando desde o começo. Olha aí. Está entendendo? Mas olha o que o restante do versículo diz. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? Jesus. Para isso se manifestou Jesus. Para destruir as obras do diabo. Está entendendo? Pois é, você pode aplaudir o nome dele. Porque ele veio, ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Glória a Deus. Está entendendo? Como você é privilegiado. O diabo fazia o que queria, pintava e bordava na sua vida. Jesus acabou com a farra do boi. Aliás, com a farra da cobra, né? Com a farra da serpente. Então, um dos maiores benefícios, meus irmãos, da consumação da obra de Jesus da cruz, foi a libertação do domínio de Satanás sobre a vida daqueles que viviam escravizados pelo poder das trevas e do pecado. Ali na cruz, Jesus consumou essa vitória, nos libertando da ingerência do maligno. O maligno tinha ingerência sobre a nossa vida, ele influenciava a nossa vida. Jesus na cruz acabou com essa influência. Está entendendo? Colossenses 1,13, você não precisa abrir, diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nos libertou do império das trevas, você foi liberto das trevas. As trevas não têm mais espaço na sua vida. O pecado não tem mais domínio sobre você. O diabo não tem mais ingerência sobre a sua vida. E ele gostava muito de fazer isso, porque ele perdeu você, então ele ficou irado, mais irado ainda. Por isso que ele não gosta da gente. Está entendendo? Por isso que ele investe pesado para tentar nos enganar. Por isso que esse texto diz logo no começo: não se deixe enganar por ninguém. Porque ele vai estar sempre tentando te enganar. Você não é digno, você não merece. Ainda bem que eu não mereço. Porque se eu merecesse, eu não recebia. Porque eu não recebi por merecimento, eu recebi pela graça. E a graça é o favor imerecido de Deus. E eu continuo sem merecer, mas essa graça é derramada por mim e em mim todos os dias. Diga glória a Deus. E em você também. Aplauda o nome dele mais uma vez. Aleluia. Glória a Deus. Ele veio para destruir as obras do diabo. Por isso a gente não pode permitir que o inferno influencie os nossos pensamentos e as nossas atitudes outra vez. Nós fomos libertos desse negócio. Fomos libertos disso. Então, não podemos permitir, não podemos dar essa autoridade ao diabo para fazer isso, porque ele só pode agir na vida do crente se o crente der autoridade para ele fazer isso. Está entendendo? E quando é que eu dou autoridade? Quando eu permito que ele influencie nas minhas ações e nos meus pensamentos. Ou ao contrário, nos meus pensamentos, porque as ações são consequência dos pensamentos. Então, nos meus pensamentos e, consequentemente, nas minhas ações. Eu não posso permitir. Sou eu quem não permito. Você entende? Não é Deus que não vai permitir. Ele já te libertou disso. Ele já quebrou as correntes, já tirou as amarras. Você é livre. Não é isso que a Bíblia diz? Se o Filho vos libertou, verdadeiramente você é livre. Livre de quê? De todos esses males. Então agora cabe a mim primar, zelar pela minha integridade. Eu não posso permitir que ele faça isso, porque agora depende de mim. Eu não posso dar autoridade para ele. Eu tenho que dar autoridade para quem? Para o Espírito Santo. Porque agora quem opera em mim é o Espírito da vida em Cristo Jesus. E o nome desse Espírito da vida é Espírito Santo. Você pode aplaudir o nome dele mais uma vez? Glória a Deus, está consumado. Ele quebrou o jugo que pesava contra nós, nos perdoou e nos fez novas criaturas. Está consumado. Está pronto, está finalizado, está feito. E para terminar, mais uma obra que ele consumou na cruz foi a obra da vida abundante. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 10. Acho que você conhece esse texto sem precisar ler. Evangelho de João. Agora é o Evangelho.
Evangelho de João, capítulo 10, também versículo 10. Olha o que diz aí. Glória a Deus. Vamos ler? Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão, quem é o ladrão? O diabo. Vem somente para quê? Roubar, matar e destruir. Eu te pergunto, você já viu um ladrão arrombar uma casa e entrar e roubar pano de chão, papel amassado, papel higiênico na cesta do banheiro? Você já viu? Resto de comida na cesta de lixo da cozinha. Você já viu o copo quebrado, prato quebrado, panela enferrujada? Você já viu o ladrão entrar na casa de alguém para roubar isso? O ladrão vai procurar o quê? Coisas de valor. Coisas que têm um valor. O que ele está dizendo aqui? Que o diabo veio para fazer isso. Roubar o que tem valor para você. A sua integridade, a sua sanidade, a sua salvação, a sua casa, a sua família, os seus sonhos, os seus projetos, os seus planos, o seu amor, a sua alegria, a sua paz. Tudo o que realmente importa para você. Ele veio para tirar isso de você. Através da operação engano. Por isso que o texto diz, não se deixe enganar por ninguém. E o restante do texto diz, se o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Você pode ler comigo? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A vida abundante que Jesus trouxe para nós começou no exato momento em que nós recebemos a vida eterna. Isso aconteceu quando? Quando Ele entregou a sua vida por nós na cruz do Calvário. Ali você recebeu, junto com a sua salvação, a vida abundante. Você já viu quanta coisa aconteceu na sua vida na cruz? Já percebeu como a cruz te fez rico no Senhor? Como a cruz trouxe riquezas, coisas maravilhosas para a sua vida? O grande problema nosso é que às vezes a nossa concepção de riqueza está associada só a dinheiro. Parece que dinheiro é uma palavra mágica na vida da maioria dos crentes. Como o crente gosta de dinheiro? Dinheiro é bom, quando a gente sabe usar. Quando a gente envolve uma relação com ele justa. Não uma relação de dependência. Não uma relação de amor. Amar só Jesus. Amar a nós e amar o nosso próximo, como a nós mesmos, como Jesus disse. Agora, se apaixonar pelo dinheiro, vai se tornar um crente que faz tudo por dinheiro, topa tudo por dinheiro, faz qualquer coisa por dinheiro, gente. Tem crente que é assim. Estou falando de crente, que eu vivo no meio dos crentes. Conheço um monte de crente que só pensa em dinheiro, só pensa em prosperidade, e não sabe que prosperidade não está associada a dinheiro. O dinheiro está dentro do contexto da prosperidade, porque Deus sabe que a gente precisa dele. Mas prosperidade não é tudo. Propriedade financeira, só dinheiro não é tudo. Se eu fosse Deus, sabe o que eu ia fazer? Eu ia encher esses crentes todinho de dinheiro. Encher de dinheiro, até arrotar dinheiro. Saía dinheiro do arroto dele. Aí eu queria ver quando ele ficasse doente. Aí eu não ia curar ele. Ia deixar ele com o dinheiro dele doente, para ver o que ele queria fazer com o dinheiro dele. Acamado, respirando por aparelhos, não é verdade? No CTI, dependendo dos outros, pelado, do jeito que veio ao mundo, como eu fiquei lá no CTI, queria ver o que o dinheiro ia fazer por ele. Pois é. Aí, enche ele de dinheiro, dá saúde para ele e tira a paz dele, tira o sossego dele. Você já viu um rico desesperado? Eu já. E essa pessoa disse para mim, eu já falei aqui algumas vezes, eu daria todo o dinheiro que eu tenho para ter um dia de paz. Ele não tinha. Então, dinheiro é prosperidade na vida do crente? Não! A prosperidade do crente é um conjunto de coisas funcionando em harmonia. Alegria, paz, amor, dinheiro, saúde, tranquilidade, sanidade, tudo isso. Isso em equilíbrio é vida abundante que Jesus trouxe. Prosperidade. Real, prosperidade bíblica, é disso que a gente está falando, isso Ele conquistou para nós na cruz, você está entendendo? Então quando você pensar nessa vida abundante, não associa só a dinheiro não, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, como a Bíblia diz. Não desenvolve uma relação de amor com dinheiro não, porque senão você vai topar fazer qualquer coisa para ter dinheiro. Não tem crente que trabalha 24 horas por dia para ganhar dinheiro. Já tinha um emprego, Deus abriu uma porta para mim.
Como assim, irmão? Eu arrumei um outro trabalho. Tá, que legal. Que dia que você vai trabalhar? Todo sábado e domingo, o dia todo. Eu falei para uma pessoa uma vez, não foi Deus que abriu essa porta para você, não, foi o diabo. Sinto te informar, isso é do inferno, para tirar você da casa de Deus. E tirou. Sabe onde essa pessoa foi parar? No mundo. Ficou rica? Não. Pois é. Virou alcoólatra outra vez? Pois é. Hoje faz parte de um sindicato. Quem sabe o que é sindicato? Pois é. Sindicato dos alcoólicos. Você entende? Então a gente precisa ter muito cuidado. Jesus conquistou para nós, consumou uma vida abundante para nós na cruz. Uma vida cheia do fruto do Espírito. Olha aí. O que é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, por aí vai. Você entende? É isso que ele tem para nós, foi isso que ele conquistou para nós. Na cruz não foi só perdão de pecados. A palavra salvação, no original grego, quer dizer o verbo sozo. É usado o verbo sozo. Nós fomos sozados, sozetai. Você entende? Aí você vai ver a extensão desse verbo é salvo, liberto, curado, próspero, alegre, e por aí vai. Tudo isso é incluído no pacote da salvação. Essa é a vida abundante que Jesus conquistou. Tem gente que pensa, eu só fui perdoado, foi alguém que tive ficado perdoado. Tá bom, foi isso que Jesus conquistou para mim. Não foi não, meu irmão. A graça é muito mais abundante do que isso. A graça trouxe esse equilíbrio de vida para nós. Jesus sabe que a gente precisa de tudo. Lembra lá no Sermão da Montanha? Lá no final do Sermão do Monte, o que Jesus falou? O vosso Pai sabe que você precisa de todas essas coisas. Está escrito lá ou não está? Quando Jesus disse, não andem ansiosos por coisa nenhuma. Aí fala de vestimenta, fala de dinheiro, fala de roupa, está tudo ali nas entrelinhas. No final do texto ele fala, o vosso Pai sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Então busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. E ser abundante. Essa é a abundância de vida, você não precisa se desesperar, você não precisa viver correndo atrás da bênção, porque a bênção corre atrás de você quando você está em Cristo, porque o céu foi aberto sobre a tua vida. Você está entendendo? Uma das coisas que aconteceu aqui, quando Jesus entregou sua vida e está consumado, foi o céu que se abriu sobre ele. E se abriu sobre ele, você está nele, o céu abriu sobre você também. Aleluia! Que você precisa crer e tomar posse. Está entendendo? Você não precisa viver uma vida miserável. Você não precisa viver uma vida abaixo da linha do que Deus planejou para você. Essa é a maior riqueza que um crente pode ter, é ter esse entendimento para poder usufruir dessas bênçãos. Então, meus queridos irmãos, nós já estamos desfrutando da vida eterna com Ele, consequentemente da vida abundante que só Ele pôde nos proporcionar. Então, você não precisa esperar a morte chegar para poder usufruir dessa vida. Ela já é sua hoje, diga eu creio, porque ela foi consumada e conquistada na cruz do Calvário. Ela é eterna sim, mas também é atual e é dinâmica. Faz parte do seu dia a dia. Então, você desfruta dela todos os dias. Por isso ela é para ser vivida e usufruída agora, nesse momento da sua vida. Quando eu chegar no céu, não vai me faltar nada. Quando eu chegar no céu, eu não vou ter mais dor, não vou chorar mais. Deus quer que isso aconteça desde aqui. Por que você tem que viver uma vida desgraçada aqui enquanto estiver aqui? Deus não é mau, Ele é bom. Eu falei isso aqui outro dia, numa mensagem aqui. Se fosse para fazer isso comigo, não precisava me salvar, me deixava lá. Eu já estava sofrendo mesmo. Aí o Deus Todo-Poderoso me salva para me continuar sofrendo, continuar com uma vida miserável. Continuar insano, isso não faz sentido. Não faz parte da natureza de Deus. Deus é bom, diga amém. E isso não muda, bondade é atributo. Faz parte do ser de Deus. É uma qualidade do ser de Deus. E Deus não pode contradizer a si mesmo. Não pode contradizer a sua palavra. E a palavra diz que Ele é bom. Você está entendendo? Então, essa vida abundante é mais ou menos uma síntese, ou seja, um resumo do sermão, um resumo do Salmo 23, versículo 1. Nada te faltará, diga amém. Diga comigo, nada me faltará, porque na obra do Calvário tem abundância de vida para mim. Aplauda o nome dele mais uma vez. Aleluia.
Então viva essa vida intensamente pela fé no Filho de Deus, que te amou e a si mesmo se entregou por você. Gálatas 2:20 diz: já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. E se Ele vive em você, toda essa abundância de vida está dentro de você. Porque Ele é a nossa provisão, Ele é a nossa abundância, Ele é mais do que suficiente para nós, Ele tem tudo, tudo é dele, tudo foi feito por Ele, tudo pertence a Ele, sem Ele nada do que foi feito se faria. Então se Ele tem tudo, você também tem, porque o Pai disse: se você está comigo, tudo que é meu é teu. Está entendendo? Tudo que é dele pertence a você. Você é co-herdeiro, ou seja, herdeiro junto com Cristo. Está entendendo? Ele não é apenas o unigênito, ele também é o primogênito. O que quer dizer primogênito? O primeiro dos filhos. Quem é que vem depois do primogênito? O segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, décimo e nós. Você pode aplaudir o nome dele? Porque você faz parte dessa lista de filhos. Você, além de todas as outras coisas, é irmão de Cristo, herdeiro com Ele do reino de Deus. Aleluia, Jesus. Essa é a tua condição. Então não abra mão disso, é direito seu. Não se prive, não ache que desejar isso, desejar viver isso é uma arrogância. Não, não é não, é direito conquistado na cruz. Quando você abre mão disso, na verdade, você está desqualificando a obra do Calvário. Está desvalorizando o sacrifício de Jesus, o pagamento da pena pelo seu pecado. Você está desvalorizando isso. Então, viva isso. Toma posse disso, creia nisso. Eu costumo falar aqui, eu tenho falado aqui. A gente só pode crer até onde a gente conhece. Então, agora você está conhecendo. A gente só pode tomar posse daquilo que a gente crê. Então, se você crer e compreender isso aqui, deixar o Espírito Santo revelar isso no teu espírito, você vai usufruir disso aqui, você vai viver isso na tua vida, pela fé, com entendimento, com equilíbrio, porque tudo isso aqui é uma realidade para a sua vida. Amém, meus irmãos? Você está entendendo o que Deus está falando com você? Então, quando Jesus consuma a sua obra, significa que Ele concluiu tudo aquilo que o Pai confiou nas mãos dele para fazer, e Ele estava pensando em você. Então, dentre tudo isso que Ele conquistou, Ele realizou essa obra poderosa de salvação na tua vida, o resgate da morte, a destruição do jugo do diabo que estava sobre você. E Ele te deu, junto com tudo isso, uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida abundante. Isso significa dizer que você não precisa viver mais debaixo das correntes do pecado e da condenação, porque Jesus venceu todas essas coisas, e como beneficiários dessa vitória, nós podemos declarar com todas as letras, que somos mais que vencedores com Ele e através dEle. Amém? Então toma posse dessa palavra sobre a tua vida, em nome de Jesus. Diga comigo: eu tomo posse da obra consumada no Calvário, por Jesus, a meu favor. Eu me apodero dessa obra, e eu faço isso pela fé, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Só quem recebeu, diga amém. Aplauda o nome dele, fique de pé. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos orar. Glória a Deus. Feche seus olhos nesse momento. Curva a sua cabeça. Vamos agradecer a Deus. Não temos outra alternativa a não ser agradecer a Deus, porque a obra já foi consumada, a obra já foi feita. Amém? Então feche seus olhos, vamos falar com Ele. Meu Deus, obrigado. Obrigado, Senhor, por esse momento tão especial, por esse momento, Senhor, em que Tu nos revelas mais uma vez a grandiosidade, Pai, da Tua obra na cruz do Calvário. Naquele momento em que o Senhor disse: está consumado, onde a graça e a esperança se encontravam, onde a justiça e a paz que foi gerada, nasceu do Teu amor, se beijaram, Pai. Tudo isso por nossa causa, e os céus exultaram nesse momento, para o louvor da Tua glória. Então, Senhor, que essa obra consumada do Calvário se manifeste na nossa vida, Pai. Nós a compreendemos agora, nós fomos informados sobre ela. Então, meu Deus, não permita que nada nem ninguém roube de nós, Pai, esse desejo ardente
do nosso coração, de viver essa plenitude, de viver essa abundância de vida, de viver, meu Deus, do nosso espírito, no nosso dia a dia, a consumação de todos esses benefícios, Pai, que o Senhor conquistou naquela cruz por nós. Que a Tua glória se manifeste em nossas vidas, que o Teu poder, através do Teu Espírito Santo, continue revelando essa verdade nos nossos corações, para que nós possamos, meu Deus, ver a Tua glória de direito e de fato, ver essa bênção, ver esses milagres, ver a provisão se manifestando na nossa vida de forma abundante, de forma tremenda, porque a vida é abundante, e essa vida vale a pena ser vivida pela fé no Filho de Deus, aquele que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Nós tomamos posse da obra do Calvário nessa noite, e fazemos isso com muita gratidão, porque o fazemos no nome poderoso de Jesus, e que todos digam amém, amém. E aplaudam o nome do Senhor mais uma vez. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus.